Oba, cara! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bar do Podcast. Mais uma vez comigo, Igor Borges, apresentando essa bodega aqui. E já vou apresentando os outros membros. Fly! Muito obrigado novamente pelo convite. Parabéns, Igor, pela apresentação. Nosso diretor Kleberson. E obrigado ao Berriel por ter aceitado o convite. Acho que esse programa vai ser muito bacana. Muito bem, Douglas! Bom dia, boa tarde, criaturas. Tudo bem? E vamos seguir indo aqui. Hoje temos mais um convidado. E vamos tocar ficha. Engenheiro Guilherme Pudim Capim. Ei, é isso aí, galera. Tô participando dessa edição após não ter participado do piloto. E eu espero que saia tudo bem. Luiz Pancada. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Abraço a todos. Júlio Brito. Olá, galera. Eu tenho certeza que dessa vez o podcast vai ser muito bom. E Kleberson. Bom dia, lindas. Quero dizer, bom dia a todos os leitores, a todos os ouvintes e a todo mundo que está gastando um pouco de tempo para ouvir a gente, a nossa entrevista. Agradecer ao Berriel pela participação e a todos vocês juntos e que possamos fazer um bom programa para todo mundo. E hoje, como já citaram, estamos recebendo ele, que desde 2005 dubla, traduz e faz o Diabo a 4 no meu CH. Sim, ele mesmo, a ilustre presença de Gustavo Berriel. Fala aí, Barry! Sim! Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e vamos começar com tudo. Vamos lá. Tá dado o recado. Sabendo disso, siga, meus bons! Primeiro assunto que vamos tratar é sobre dublagem. Gustavo Berriel começou a dublar os seriados em 2005 no estúdio Gábia, no qual começou dublando o Nhonho, logo partiu para a voz do Jaiminho Carteiro e outros personagens de Raul Chato Padilha. No desenho continuou fazendo a voz do Nhonho e a partir da segunda temporada fez também a voz do Senhor Barriga, substituindo Marcelo Torreão. Fez Senhor Barriga em Nhonho novamente na dublagem Rio Sound, de 14 episódios inéditos e 9 redublados. E atualmente está fazendo todos os personagens de Edgar Vivar na dublagem Som de Veracruz para o Multishow, de episódios inéditos de Chaves e Chapolin. Gustavo, a pergunta inicial é: como é para você completar o trabalho de Mário Vilela, que praticamente morreu tentando dublar CH? Olha, é uma grande responsabilidade, uma responsabilidade dupla, né? Além do próprio trabalho, em particular, no meu próprio trabalho, dar continuidade a um trabalho consagrado na dublagem, no caso do Mário Vilela, é uma responsabilidade dupla. Todo mundo que pega um personagem que já consagrado, que já teve dubladores, né, por exemplo, o Pato Donald, Mickey, qualquer personagem, né, super-herói que passam-se os anos e os dubladores mudam. E, né, por questão de acontece alguma coisa, o dublador não pode mais fazer ou infelizmente acaba falecendo por questão de tempo, alguém entra para dar continuidade. Eu sempre falo em continuidade, não em substituição, afinal de contas, o Mário Vilela foi, né, como você mesmo disse, até onde ele pôde nos DVDs, tentou fazer, a gente presenciou ele tentando ainda no final, né, já no finalzinho de 2005, né? E infelizmente não pôde dar continuidade. E eu tive essa honra de poder continuar o trabalho dele e depois pegar o desenho animado e outros trabalhos relacionados a SH, como os personagens de Nhonho e Seu Barriga. Uma grande responsabilidade. É uma coisa que eu acho brilhante, é que você, acho que foi um dos únicos que não recebeu muita rejeição do público, ou quase nenhuma, porque o Daniel recebeu, o Mauro, assim, e você eu quase não vejo, o pessoal, assim, o grande público se acostumou fácil com sua voz. Eu acho que é porque o caso do Daniel, né, tem muito, ele participa de todos os episódios, é o próprio Chaves, né, o próprio Chapolin, então tem uma visibilidade maior o personagem, né, central, mas, assim, acho que no geral,
nessa versão da Som de Veracruz, no geral, acho que todos os novos, né, entre aspas, foram bem-vindos pelo público, pelo grande público. Teve críticas e tal, claro, normal, mas eu acho que pelo fato de ser o próprio Chaves, né, tem uma visibilidade muito maior, né? As pessoas percebem mais a própria voz do Chaves e do Chapolin. Então, acho que dá mais o que falar por causa disso, porque são os personagens principais. Mas que bom que teve essa resposta. Fico feliz de poder ter esse retorno, né? Fazendo o melhor possível, né? E tendo essa oportunidade de completar o que estava inédito, poderia ficar, sabe lá Deus quando, né? De repente nunca iam ser feitos esses episódios, mas ainda bem que aconteceu e não demorou muito, porque deu para aproveitar os dubladores que ainda estão aí, né? O Nelson, Saidel, Marta, Sandra, Cecília, todos da época da Malha. Exatamente. Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada à dublagem pro Berriel? Eu. Gustavo? Oi, quem tá falando é o Luiz Paulo? É o Luiz Paulo, é. Oi, Tudo bem, beleza? Gustavo? Reconheci. Como você conseguiu o personagem do Seu Barriga? Como é que foi que você pegou o Olha, personagem? a primeira vez que eu dublei o Seu Barriga foi no desenho animado, né? Sim. Desenho animado na Herbert. Eu não sei por qual motivo. Você teve um dublador antes que foi o Marcelo Torreão, não é isso? Na primeira temporada. Isso. A gente teve um dublador do Senhor Barriga. Não sei por qual razão abriram novos testes da primeira para a segunda temporada. E aí eu fui fazer esse teste, aí consegui. Eu acho que ficou legal poder fazer os dois personagens, assim como a Marta faz a Pops e a Dona Florinda. Acho que fica mais padronizado fazer o mesmo, fazer os personagens, né, do mesmo ator, como era padrão, como é o padrão na dublagem também, né, não misturar muito. Aí eu lembro disso, o Saidel me dando a informação, me dando a resposta do teste. Ele não falou assim, você ganhou o papel. Ele chegou no estúdio, eu fui dublar o Nhonho, eu entrei para dublar o Nhonho em desenho, ele colocou o roteiro com o Seu Barriga. Aí na hora eu... Que legal. Consegui. Ele colocou na hora assim e falou, tá aí, ó. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou, você que vai dublar. Aí foi assim que eu recebi a notícia. Indo dublar o Nhonho, ele não avisou, aí chegou na hora, ele botou o Seu Barriga para dublar. Isso foi lá na Herbert Richards ainda, foi o Sairo dirigindo. Ficou bem marcado para mim. E uma pergunta, o Gilberto Baroli, que fazia o Senhor Barriga nos DVDs da Amazonas Filmes, ele chegou a fazer alguma interpretação de Nhonho, assim, ou ele não conseguiu? Não que eu saiba, não sei, não fiquei sabendo. Se fez, realmente não soube. Eu lembro que eu fui fazer o teste de Nhonho no Estúdio Gábia, e eu não sei se mais alguém foi fazer teste, se eles fizeram mais teste, porque a gente não fica sabendo. A gente é chamado para fazer o teste, o dublador não fica sabendo quais são todos os outros que vão fazer os testes. Né? O estúdio, cada dublador vai num horário, vai numa hora marcada, e aí eles escolhem. Aí me chamaram para fazer, né, depois que eu fui fazer um teste lá no Estúdio Gábia com a Patrícia Scalvi, a diretora da época dos DVDs. Eu tenho uma pergunta também. O Baroli, ele chegou a fazer alguma coisa, o Seu Barriga na Herbert Richards, tanto no desenho quanto nos episódios inéditos de Tio Espírito, do Clube do Chaves? Para fazer os testes que você diz, né? Não sei, não tenho essa informação, porque eu só lembro assim, de ouvir falar que o Reginaldo Primo, mais algum outro dublador, não sei se foi o Flávio Bach, também fizeram testes, mas assim, eu não sei, isso foi pro Seu Barriga, né, no desenho animado, e eu não tenho essa informação, se chegaram a fazer com outros. Eu acredito que não, porque quando veio pro Rio o desenho,
eu acho que eles não chamaram outros dubladores de São Paulo para fazer teste, se eu não me engano, tá? Mas acho que não. O próprio Kiko foram fazer testes de dubladores só do Rio, que eu saiba, para fazer o Kiko. E acabou ficando o Sérgio Ster no desenho, né? Bom, Berriel, queria falar com você um pouquinho também sobre a dublagem do desenho. Na época da segunda temporada, mudou muitos dubladores. Na ocasião, eu cheguei a conversar com a Tânia Gaidard, que fez a Glória. Também falei com a Leda Figueiró, que fazia a Paty. As duas não falaram para mim que não foram cogitadas para a segunda temporada, nem foram chamadas, foram trocadas. O mesmo, mais ou menos, ocorreu com o Marcelo Torreão. Ele falou que soube que não fazia mais o Seu Barriga, quando eu fui ligar para ele para perguntar: por que você acha que mudou tantas vozes na segunda temporada do desenho? Mudou também o Alexandre Marconato, que deixou de fazer o Godines. Na época ele falou para mim também que também não sabia que tinha deixado de fazer. Por que você acha que ocorreu tantas trocas na segunda temporada do desenho? Olha, eu não sei mesmo, porque o que acontece, a primeira para a segunda temporada eu sei que continuou sendo na Herbert Richards. Ou não, ou já era Rio Sound, agora eu tô na dúvida. A Herbert dublou até a terceira. Na quarta temporada mudou. Ah, então ótimo. O que eu lembro, que eu posso te dizer assim, de lembrança da época, vocês sabem que a Herbert fechou em 2009, né? Acho que foi até o final de 2009, porque eu dublei a série Super Máquina, Nova Super Máquina, na Herbert, com Peterson dirigindo. Naquela época, vocês devem saber, né, já devem ter lido que estava tendo uma grande crise na Herbert, claro, né, que levou, no final das contas, ela acabou fechando. E com isso, houve muitos problemas com dubladores, com questão de pagamento, né, questão de trabalho, né, isso na época da Herbert, ainda em atividade, né, 2006, porque a gente começou a dublar o desenho em 2006, ele passou de 1º de janeiro de 2007, a primeira temporada. A gente continuou dublando em 2007, 2000, aí chegou na segunda temporada, já havia muitos problemas quanto à questão financeira da Herbert. Isso é fato. Então eu não sei se isso eu acho que provavelmente pode ter influenciado em algumas trocas, em alguns dubladores que acabaram não fazendo mais trabalhos na casa, porque havia uma crise e havia problemas, né, de questão de pagamento, coisas, né, que cada profissional entendeu a melhor forma de lidar com isso. Mas havia problemas, estava já no final, né, nos últimos anos da Herbert. Então, assim, ela não fechou da noite para o dia. Houve problemas, incluindo questões de atraso de pagamento naquela época. Tá? Eu mesmo, com certeza, tive muitos atrasos de pagamento naquela época e, enfim, questões financeiras da Herbert, do estúdio, que infelizmente, que era um estúdio maravilhoso, adorava ir para lá e dublar, infelizmente fechou as portas em 2009, né? Fechou as portas logo depois que o próprio morreu, né? O próprio Herbert Richards. Isso, né? Foi em 2009, não foi? Foi. Isso, aí fechou. Eu lembro que depois do desenho, ou junto com o desenho, eu fazia a série Super Máquina. Foi uma temporada inteira que eu fiz lá. O Peterson ainda dirigia. E aí o desenho, depois que fechou, foi para Rio Sound. Rio Sound. Mas acredito que essa mudança tem a ver com essas questões esses problemas, né, que estavam acontecendo na Herbert. Me parece que tem alguma coisa a ver com isso. Sobre o desenho ainda, a escalação foi feita em parte com os fãs ou foi totalmente assim, só com estúdio e SBT? Então, esse lance de escalação com fãs, isso sempre foi uma lenda no Chaves e em outros. Eu já ouvi falar disso em Cavaleiros do Zodíaco, que os fãs teriam. Na verdade, isso não acontece. O estúdio grava algumas vozes, existem indicações, pessoas que, sei lá, acabam, que têm um conhecimento. O diretor conhece a potência daquele dublador, até onde ele é capaz de ir, se ele é capaz de fazer ou de se aproximar de um tipo,
Então o diretor chama alguns dubladores para fazer um teste, mandam as vozes para quem é o dono do produto, que no caso era o desenho animado, era o SBT. E quem tem a decisão final, inclusive pediam para gravar vozes com os dubladores da época da Maga, é o SBT, porque em cada eu lembro que na época do desenho mesmo, o próprio Seidel mandou a voz dele. Então, assim, os dubladores que já estavam com os personagens, eles mandam a voz também para ser aprovado, porque é um novo trabalho. Então, a emissora vai ver como é que tá aquela voz, né? Vai dar aquela conferida na voz do ator, para ver se não mudou muito. Porque existe mudança de voz, isso é normal, não acontece só no Chaves, essa coisa da voz mudar, envelhecer. Isso acontece com muitas séries, às vezes novelas, que o dublador é o mesmo dublador de um ator de uma novela, só que aí o SBT compra uma novela mais antiga, ou sei lá, manda redublar. Eles vão pedir de novo o teste, que é um teste de áudio. São algumas falas só que eles pedem para gravar normalmente. É uma cena, eles pedem para gravar uma cena. Aí depois vem a resposta. O estúdio só passa a resposta. Normalmente nos personagens principais é assim que funciona. Claro que o diretor acaba escalando outros, né, participações e pontas. Dependendo da série, o diretor tem uma decisão maior nessa escolha. Mas sempre passa pelo dono do produto, né? Que no caso, a emissora. A escolha da voz, das vozes principais são muito importantes. O estúdio faz essa ponte. Agora, ninguém de fora, fã, ou mesmo nem o próprio dublador tem qualquer poder de decisão nisso. Ele vai, faz o trabalho e se for aprovado, ele está lá para dublar. Claro que os fãs acabam indicando na internet, ou mandam e-mail, não sei até que ponto isso influencia. Fãs do Star Wars, por exemplo, mandam e-mails para os estúdios para indicar. Isso acontece, né, nas grandes produções. Agora, até que ponto isso influencia, eu não sei. Sempre faz parte do processo os fãs indicarem, mas tomarem decisão, isso nunca aconteceu. É bom que se esclareça. Nunca aconteceu, por exemplo, do fã-clube decidir nenhum dublador nos DVDs. Né, o que pode ser confirmado pelos diretores da época que estavam lá trabalhando. As vozes foram enviadas para, no caso, o dono do produto dos DVDs era Amazonas Filmes, e eles decidiram que ia ser o Tatar, decidiram que ia ser eu no Nhonho, o Baroli no Seu Barriga e outras decisões. São várias decisões que são feitas pelo dono do produto. Falando sobre os... Oi, Douglas, vai falar? Então, pode falar, Fly. Não, é que como a gente está falando dos DVDs, eu acabei perguntando primeiro do desenho, tem algumas colocações a fazer do DVD. Na época eu conversava muito com a Lúcia Helena, que foi a primeira diretora, que foi inclusive quem insistiu para ser a Cecília, né, a dubladora da Chiquinha nos DVDs, foi uma insistência da Lucinha. Depois eu conversei muito com a Patrícia, que foi inclusive uma pessoa que sempre me elogiou muito o seu trabalho, Gustavo. Ela me contou que a sua escalação para o Jaiminho foi uma sugestão da Amazonas e que ela gostou muito de te dirigir. E é sobre o Jaiminho que eu queria falar. Eu lembro que na época, conversando com o pessoal que estava envolvido na dublagem, pensaram em escalar o Eleu, mas o seu Eleu estava muito doente, não tinha condições de fazer. Como você já vinha fazendo vozes do Jaiminho na internet, a Amazonas gostou, acabou te escalando. Quero saber como foi a sua experiência com o Jaiminho. E recentemente eu li, não sei se foi no seu Facebook ou no fórum, você falando que sua fase com o Jaiminho foi muito boa, mas que já se encerrou, você está feliz com o seu Barriga, está feliz com o Nhonho. E o seu Valdir, que fez o Jaiminho no desenho, faleceu. Queria saber quem você acha também que seria uma escala legal para o Jaiminho hoje em dia, quem você pensaria que poderia ser uma pessoa boa para dublar o Jaiminho atualmente. Olha, realmente essa decisão foi eu lembro nitidamente no estúdio, a Patrícia, né, que me deu muita força, foi a minha primeira diretora de personagem fixo, né, assim, personagem tão importante. Ela me deu muita força e a gente notou, é claro, é óbvio que o ator, né, tem muito mais idade do que eu, Raul Padilha.
E isso é raro em dublagem, você escalar um ator que seja muito mais novo ou muito mais velho, né? Isso é difícil. No Chaves, isso acabou acontecendo com vários dubladores, né? Porque, por exemplo, hoje alguns dubladores são muito mais velhos do que o ator que fazia era, ainda mais fazendo criança. Então isso fica bem marcante no Chaves, né? Mais difícil para os dubladores hoje, principalmente os que fazem criança, conseguirem aquele mesmo timbre, aquela mesma voz. Mas Chaves era um caso à parte porque você tinha, além do fator ator Raul Padilha, você tinha o fator Oder Casarré, que era a dublagem consagrada do Jaiminho. Então, como eu já fazia, né, na internet, e as pessoas sabiam que eu fazia realmente uma imitação do Oder, uma brincadeira, né? Essa imitação ela se tornou interpretação dentro da dublagem. Você não adianta só imitar uma voz, você tem que ser ator, interpretar. Então funcionou, porque o que a Patrícia enxergou e outros diretores, a própria Amazonas, eles viram que não era só alguém que estava imitando, era alguém que podia fazer porque dava para interpretar bem e tinha capacidade para isso, no caso, porque é ator, você tem que ser ator. Então, isso tudo foi uma série de fatores que me levou a pegar esse personagem e aí acabei ficando com os outros personagens do Raul Padilha. Isso, então, mostra que é possível você fazer uma voz, envelhecer a sua voz, isso é possível dentro de um programa ainda mais um programa já consagrado com uma voz tão marcante que era do Oder Casarré, e em alguns episódios ele é o Salvador também. Então, o mais importante é seguir aquilo, né, que foi consagrado, tentar seguir ao máximo, mas tendo uma interpretação própria, que é diferente, não é idêntico o Jaiminho que eu faço, não é idêntico ao do Oder Casarré, mas tem muitas semelhanças. Como sotaque, por exemplo, a forma de falar, o jeito de colocar as palavras e tudo mais. E aí também é alguma coisa que eu domino, que eu conheço. Okay. Hoje, para indicar alguém, é difícil pensar assim, agora você me pegou, assim, acho que tem muitos excelentes atores nessa faixa etária que dariam conta do Jaiminho, porque aí realmente acho que se aparecer um programa X-Espírito, por exemplo, me parece um pouco demais ficar com 2 atores fixos. Eu acho que isso seria uma grande novidade, né? Meio que uma diferença muito grande. Eu não sei se é necessário. Agora, se eles também, por exemplo, me convidassem para fazer, é melhor você fazer porque tinha o Valdir Fiore. O Valdir, infelizmente, nos deixou, né? Faleceu na 5ª temporada, ele fez desenho animado, depois não fez mais. Aí eu não sei, eu não vou dizer para você, não vou aceitar fazer, não é isso. Eu acho que pode ter outra pessoa que possa fazer. É só procurar que tem, né? Que possa fazer bem. Mas se quiserem uma coisa assim, de repente, mais próxima possível do Oder Casarré e ninguém conseguir chegar, se me convidassem, não estaria assim, fechado a fazer. Pelo menos o personagem do Jaiminho nos episódios do Chaves, dentro do programa X-Espírito. Tá? Mas não é uma coisa que eu acho que tem que ser, não. Se eles acharem melhor, se o público também achar melhor e pedir o canal resolver seguir essas opiniões, eu acho que pode acabar acontecendo. É uma possibilidade, mas mas estou muito satisfeito, sim, fazendo o Edgar, e seria só uma questão a mais para se resolver quem vai fazer essa voz. O importante é ficar bom, é ficar o melhor possível. Beriel, Cleberson, boa tarde. Tenho uma pergunta para te fazer. A gente está falando muito sobre o desenho, né? Aliás, antes de eu fazer sobre o desenho, achei interessante você falar que fã nenhum escolhe personagem, porque sempre teve muito boato, né, nos fóruns, que o fã-clube Espírito Brasil, que foi quem escolheu o Tata Guarnieri nos DVDs, que inclusive quem estava no teste, o pessoal do fã-clube, achava ele a reencarnação do Gastaldi, né? Então, acho interessante até você falar isso, mas eu gostaria de falar isso um pouco mais tarde. A minha pergunta é sobre o desenho. Eu queria perguntar o seguinte, se você acha, né, o SBT voltou a reprisar o desenho desde há uns 2 meses, mais ou menos, todo sábado,
Eu gostaria de saber se você acha que tem oportunidade, ou no SBT, ou no Grupo Globo, de se dublar o que falta do desenho do Chaves e de finalmente a gente conhecer o desenho do Chapolin aqui no Brasil. Essa pergunta é muito pertinente. Boa tarde. A informação que eu tenho é que o SBT já tem a sexta temporada e já tem os episódios de Chapolin, pelo menos até onde eu sei, né? Pode ser que eu esteja enganado com essa informação, mas, enfim, é uma informação que eu acredito que possa ser bem verdade, até porque não tem porquê, a essa altura, o próprio SBT, que já exibiu as 5 temporadas do desenho, não exibir a última. Eu acho que é fundamental que eles exibam a última, que eles mandem dublar o quanto antes para garantir os atores, o elenco de dubladores, e mandar dublar também a série do Chapolin. A série do Chapolin eu não tenho tanta certeza, mas o desenho sim, porque já foi comentado isso, que eles têm os episódios, só falta mandar dublar na Rio Sound, para dar continuidade, né, que foi feito tudo na Rio Sound. Herbert, depois de Rio Sound, acho que tem que dar continuidade. Eu acho que isso não pode demorar muito, não pode demorar mais. Só que eu acho que falta um movimento maior dos próprios fãs, do público. Não precisa ser fã do desenho, mas é importante pedir ao próprio SBT, no caso do desenho, que isso seja feito logo. E é isso que eu também queria reforçar com vocês hoje aqui. Eu acho que se for pedido, né, não é um grande movimento, mas é uma petição para que eles façam logo essa dublagem, para que não caia no esquecimento, que daqui a alguns anos isso pode cair no esquecimento. Eu soube que eles estão reprisando o desenho, né, agora do Chaves, e acho que é um bom momento para as pessoas pedirem que eles façam essa dublagem logo, que mantenham o elenco do desenho para, né, ficar em sintonia com o que já está sendo feito, e aí conquistar também o do Chapolin, porque se isso for deixado para depois, pode acontecer disso nunca ser dublado, ou então ser dublado daqui a muito tempo com todo o elenco trocado de novo, e aí mais novas vozes para se acostumar. Então acho que seria muito importante se pedissem agora, se isso fosse atendido, assim, né, que a gente pudesse completar, porque claro que eu também quero muito completar o desenho animado do Chaves. O Chapolin eu não sei o que vai acontecer com o elenco de dublagem, porque são outros personagens, não necessariamente precisa ter aquelas vozes, mas pelo menos a voz do Chapolin, uma direção, né, de repente do Saida ou da Sandra, de alguém que conheça, que tenha essa noção. E é o momento que a gente tem, né? Que agora, depois que tudo está sendo feito agora com o Multishow, do SBT também completar o que falta para eles em relação ao desenho animado. Muito bem. Só você acha que tem oportunidade do Grupo Globo comprar, Berriel? De comprar só a última temporada? De comprar o desenho. Você acha que tem chance deles adquirirem e exibir, por exemplo, no Globo e em algum canal do grupo? Não sei. Realmente isso não me passou pela cabeça, não. Eu acho difícil, porque ainda mais agora que o SBT está reprisando a série animada, pode ser que eles tenham a pretensão de dublar isso nos próximos meses, né? Eu espero que sim, porque é bom até aproveitar os dubladores e a experiência toda com o Multishow para melhorar ainda mais o desenho. Não me passou pela cabeça da Multishow ou da Globosat, enfim, tá interessada no desenho animado agora, mas tudo é possível, né? Depois que Multishow comprou Chaves e Chapolin, tudo é possível. Se eles sentirem que tem mercado, que tem um público, né? Você falou do canal Globo, realmente, muito bem lembrado. Eu acho bem possível mesmo. E sei lá, tu falou que a gente não tá dando tanta bola pra isso, mas é que a gente teve tanto descrédito com o SBT que a gente... sei lá, eu não imagino agora eles dublando novos episódios do desenho, pelo menos, sei lá, talvez eles voltem com o Marco Moreira no Seu Madruga, sei lá o que esperar. Eu acho que não, porque se eles já entraram num acordo com o Seidel, não tem por que eles não chamarem o Seidel. Acho que ele faria, depois que já fez acordo, acho que ele faria normalmente.
Acho que seria interessante para aproveitar o próprio Saida no desenho, a última temporada, só, né, para não ficar incompleto. E é outro público, né? O desenho não tem como você comparar o desenho com a série original. São coisas que não se comparam. O desenho é outro público, é diferente. Ele é mais, ele consegue ser mais, digamos assim, publicitário no sentido de produtos novos da série. Os produtos novos são sempre relacionados ao desenho, né? Do Grupo Chespirito. São os desenhos que saem, por exemplo, nos bonecos. Assim, a relação que você tem dos bonecos é direto com o desenho. Ou o caderno, ou qualquer outra coisa que tenha sido lançada por agora, é muito focada no desenho. O Grupo Chespirito investe demais na marca do desenho como publicidade. Então, se isso está crescendo, é possível que a série animada tenha mais apelo hoje entre as crianças, pelo menos na primeira infância, né? Aí depois elas crescem e conferem a série original, a série clássica, e acabam virando novos fãs. Eu acho que esse é um caminho muito inteligente. É você apresentar o desenho para as crianças mais novas, e elas crescem e vão querer, até por curiosidade, conhecer a série clássica e acabam virando fãs. Gustavo, eu queria aproveitar que você falou de direção de dublagem. Você falou uma coisa muito interessante. Dentro dos dubladores do meio CH, temos muitos diretores de dublagem bons. Tem o Nelson, tem a Sandra, tem a Cecília, tem o Seidel. Inclusive, recentemente, o Seidel dirigiu o teste, né, da nova voz da Bruxa do 71, da Isaura. Na época da Rio Sound do Brasil também, a Sandra dirigiu muita coisa. Inclusive, a Cecília chegou a dirigir a Sandra, fazendo a Chiquinha em um episódio, para você ver como a coisa pode fluir bacana. Então, o que você acha? Por que não se usa diretores que estão há tanto tempo com esses personagens, que são diretores bons de dublagem, para dirigir a série? Porque escolher um diretor que nunca teve contato com a série, que nem já foi com a Lucinha, com a Patrícia, que são diretoras excelentes, mas não conheciam nada de Chaves e Chapolin. Hoje em dia temos até o Marco Nato, que é um dos maiores diretores de dublagem de São Paulo, dublando Godines. Ele seria outra opção de direção de dublagem. O que você pensa sobre a direção de dublagem de Chaves? Eu acho que a direção podia ser centrada numa figura, em alguns diretores que tenham mais contato com a série. Hoje, o Alexandre Marconato já tem muito mais contato com a série, né? Ele já teve contato há 10 anos, né, com os DVDs. Depois ele fez o Godines, né, no próprio desenho ele chegou a fazer. E hoje ele já tem maior contato. Mas acho que, assim, os clássicos da Maga, eles têm aquilo mais enraizado, né? A própria Sandra, que já dirigiu e ajudou, inclusive, na direção na Unidub, com alguns episódios. Eu acho que seria interessante concentrar, né, nesses dubladores que já têm esse conhecimento grande das séries, para ficar uma coisa mais orgânica. Agora, tem que ver também a questão do tempo que eles têm, né? Porque a Sandra, sei que ela não teria tempo, talvez, de dirigir toda a série. Talvez ela teria tempo, mas teria que parar com outros trabalhos. Aí tem que ver a agenda dessas pessoas. O Seidel também teria que ver a agenda dele para ver. Eles teriam que ser convidados como diretores principais. E aí sim, eles poderiam ajustar as suas agendas para fazer uma direção mais focada, né? Eu acho que seria mais interessante fazer com esses mais veteranos, Seidel, Sandra ou Cecília, todos esses que já têm esse conhecimento, o Nelson, né, da Maga, e que gostam de dirigir também, né? Porque tem que gostar de dirigir. Olá, boa tarde. Quem tá falando é o Júlio. Oi, Júlio. O que é mais difícil? O Barriga, o Raul, o Jaiminho ou o Nhonho? O mais difícil é o Barriga, é o seu Barriga mesmo, no Chaves. O Chapolin o Edgar no Chapolin, para mim, seria assim o mais fácil, entre aspas, né? Não é que é fácil, mas é que é o mais... É o que me dá menos trabalho. O que me dá mais trabalho é o senhor Barriga, de fato, no Chaves, porque é uma comparação muito direta com o Vilela,
É uma voz muito consagrada na dublagem. É a voz do Senhor Barriga, a voz do Vilela, né? Oficial, original. Então, assim, para fazer hoje, como dublador atual, é muito difícil, porque eu já faço me criticando, né? A primeira pessoa a criticar a minha dublagem sou eu mesmo, especialmente a do Seu Barriga. É muito difícil, porque a referência da voz dele é muito forte, é uma voz extremamente marcante e tem é muito difícil você acessar o timbre, o mesmo timbre dele. Eu já vi muitos dubladores tentarem fazer, ou atores que não são dubladores já tentarem imitar, não conseguem chegar. Então, assim, é mais importante que o timbre, sempre, que é a marca, né, da voz em si, é a interpretação. Então, quando eu estou mais à vontade na interpretação, eu fico mais tranquilo. Mas o mais difícil para fazer, para chegar e manter, é o Senhor Barriga no Chaves. Uma última pergunta que eu quero fazer em relação à dublagem é que eu ouvi falar que na época da Rio Sound fizeram vários testes, né, para o Chaves, não foi escolhido logo direto o Daniel, tanto que não escolheram direto o Tatá, não é? E parece que vários dubladores fizeram teste, incluindo você, Gustavo. Queria Uhum. saber se você lembra quais outros dubladores chegaram a fazer teste para o Chaves. Não lembro. Talvez o Eduardo possa lembrar um pouco mais, porque acho que ele estava mais por dentro, né, dessa parte. Mas eu não me lembro quem foram as outras pessoas que fizeram. Eu lembro de alguns nomes como Flávio Bach, mas não sei se foi Chaves ou Kiko. Enfim, que passaram por lá, foram vários dubladores, né, que foram convidados a fazer o teste. Quando eu vi que tinha a possibilidade de fazer o teste, eu imediatamente liguei para o Tata Guarnieri para falar sobre isso. E acho o seguinte, eles estavam procurando uma nova voz para o Chaves no SBT, né? O Tata Guarnieri fez o Chaves nos DVDs. Mas no SBT eles estavam buscando uma voz mais próxima do Gastaldi. Que fosse mais próxima, parecida mesmo com a do Gastaldi. Isso era muito importante pro SBT. Então eu observei que eu poderia fazer algo bem similar ao que o Gastaldi faz, por conhecimento, né, da interpretação dele, e por ter como fazer uma interpretação minha em cima da interpretação dele. Então achei interessante poder participar, e liguei para o Tatá para falar e tal, e acho que se alguém, né, ele mesmo falou, pô, se alguém tem que fazer, legal se puder ser você, ou outra pessoa envolvida que curta o trabalho, que faça. Então, foi isso que aconteceu. Acabou que no final das contas, eles escolheram a mim e ao Daniel como, digamos, entre aspas, finalistas, né? Mas acabou que ele foi escolhido. Eu não sei a razão exata. Eu lembro muito na época o Henrique, do SBT, comentar que a minha dublagem tinha sido excelente, que ele estava radiante, estava animado. Mas eu não sei qual foi a decisão final, o critério. De qualquer forma, respeito o critério, porque Daniel foi uma excelente escolha. E hoje eu acredito que no Chapolin a voz dele é fantástica. Então, a do Chaves é realmente uma missão muito difícil de se conseguir, mas eu acho que, enfim, fiz o que foi possível, né? Fiz a minha parte. E já tinha, digamos, personagens meus garantidos no caso do Edgar Vivar. Eu só acho que se eu fosse escolhido, certamente eu deixaria de fazer o Edgar, né? Porque não dá para você ficar concentrando um monte de personagem, fica até estranho. Mas acabou que continuei no Edgar, muito, muito feliz da vida no Edgar, adoro dublar o Edgar, e enfim. E o Daniel achei uma excelente escolha pro Bolanhos. Então não é nem nenhuma pergunta, só porque você falou que talvez a gente deveria perguntar pro Valete para saber se ele tem informação sobre isso. Há alguns meses eu fiquei sabendo dessa informação de teste para o Chaves na Rio Sound,
E eu perguntei pra ele se ele tinha informação, ele falou que não sabia, só sabia de você e do Daniel. Ah, sim. Realmente não sei quem foi fazer o teste. Isso acaba ficando muito. As pessoas não sabem, porque eles são convidados pelo estúdio, cada um vai no horário fazer e o outro dublador não fica sabendo, ninguém fala. A gente não sabe. Só se alguém comentasse, mas também ninguém comentou nada comigo, eu não sei mais quem fez teste. Gustavo, só completando com o game do Chaves, quando foi dublado na BKS, salvo engano, a diretora foi a esposa do Nelson. O Tatá e o Nelson acabaram dublando este game. Você chegou a ser convidado para fazer um nhonho no videogame ou não? Olha, esse lance do game é porque foram alguns jogos, não foi só um. Você está falando de qual exatamente? O Chaves Porque Kart. teve um jogo, Chaves Kart, né? Porque teve um jogo para celular. Eu sei que uma empresa entrou em contato com a gente. Nós, em comum acordo, lembro que Marta, Seidel, não todos, né? Mas assim, grande parte dos dubladores oficiais entraram num acordo para pedir tanto para fazer a série, que não vou entrar em detalhes que são pessoais. Mas não chegaram num acordo, não aceitaram, mas também não negociaram com a gente. Isso é importante também deixar claro. Não sei quem foi, afinal de contas, responsável. Foi a empresa que produz o videogame, a empresa de fora, e acabou que trocaram as vozes, não todas, né, mas aquelas que tentaram, talvez, o início de uma negociação, essas foram logo trocadas. Não teve nenhuma negociação, né, só teve uma primeira parte de um diálogo, depois, trocaram logo as vozes, entendeu? Foi assim que aconteceu, e, enfim, não tem mais muito o que eu possa fazer. Numa época próxima, né, a BKS fez a peça de teatro, fez o primeiro jogo e o segundo jogo. A maioria dos dubladores acabaram dublando as três, né? Tanto que a voz do Seu Madruga é a mesma em todas. Mas eu estava falando realmente desse último jogo, salvo engano foi o Chaves Kart, né? Que foi na BKS, acho que a Laude Regina, a esposa do Nelson, que dirigiu, e acabou tendo das vozes mais marcantes apenas o Tatá no Chaves e o Nelson no Kiko. E que foi uma pena, né? Porque ficou um trabalho interessante, mas que poderia ter saído melhor, né? Exatamente. Uma pena que eles não chegaram a um acordo com os outros que não. Os outros todos, né? Eu, Marta, quem mais que tinha? Sandra e Cecília não tinha. Seidel. Nós tentamos. A Cecília chegou a ser consultada para fazer a Paty e também tinha vivo ainda o professor Girafales, né? O Osmiro. Pois é, então nós trocamos mensagens, e-mails, nós nos comunicamos e não conversaram, nem conversaram com a gente sobre chegar num acordo. Simplesmente não quiseram, não aceitaram e trocaram de cara. Não teve. Isso acontece muito, infelizmente, em vez de se partir para um diálogo, em alguns casos eles nem resolvem nem negociar. Acontece muito. E aí passaram a trocar as vozes. Para o show, eu lembro que foi algo parecido. Eu lembro que eu cheguei a comentar com um colega de dublagem que teria sido escalado para o Nhonho, mas que acabou não fazendo. E outras pessoas também que não quiseram fazer a Marta. Acho que a Lúcia Helena não quis fazer a Florinda. Por respeito à Marta, talvez, né, por uma questão de ética, mas acabou que outras pessoas fizeram. Sempre isso acaba sendo, infelizmente, eles vão chamar outras pessoas e vão trocar. O segundo assunto que vamos tratar é sobre tradução. Como todos sabem, o Berriel, além de dublar, ele é tradutor das séries. Começou com a consultoria de textos na Gabi e também na dublagem do desenho. Assumindo a mesma coisa em 2012 na Rio Sound, seguindo até hoje nesse trabalho com o Eduardo Gouveia, na Som de Veracruz. Eu particularmente gosto muito do seu trabalho, Berriel, na tradução. Apesar de um ou outro deslize. Normal em qualquer trabalho, sendo artístico, qualquer tipo de trabalho aleatório.
A pergunta inicial, e a mais esperada, é claro, é essa. No trabalho dos DVDs para Amazonas Filmes, foram inclusas na tradução algumas referências a membros do fã-clube Chespirito Brasil, sendo elas Valete Negro, Tominho, Bacuné, Soldado, Frazão, Cajiva e Lipe. Se arrepende desta decisão? Se sim, por qual razão? Beleza, primeiro quero te agradecer pelo elogio, já que você gosta do meu trabalho feito atualmente. Eu quero fazer algumas correções quanto ao lance da Amazonas Filmes. O que aconteceu? Porque as pessoas, muita gente mistura as coisas. Na Amazonas Filmes, eu não era tradutor. Não era tradutor como eu fui tradutor no desenho animado, não em todas as temporadas, em algumas, tá? Do desenho, e sou tradutor da Som de Veracruz, junto com o Eduardo. Nós somos os tradutores. No DVD da Amazonas Filmes, nos DVDs, eu não era tradutor. Nem o fã-clube era tradutor. O fã-clube era apoio, consultoria, o que fosse. Era um apoio que a gente dava a todo o trabalho, todo o projeto, inclusive nos textos. Qual era a nossa missão? Era aproximar ao máximo os textos da versão maga, óbvio, né? Que era, a gente estava lá, afinal de contas, nosso interesse todo era estar lá para fazer isso. Nenhum fã, né, a não ser que seja muito louco, ou que, sei lá, tenha perdido completamente a noção, vai querer que o texto fique diferente do que ele conhece, que é na versão maga e tal, né? Isso acontece com várias produções famosas, Cavaleiros Zodíaco, os fãs ficam em cima, você tem os fãs ajudando mesmo no trabalho, dando alguma colaboração, enfim. Star Wars, esses grandes fã-clubes que acontecem, os fãs ficam em cima mesmo. Nós não estávamos lá à toa, nós fomos convidados pelo dono do projeto, que era o Paulo Duarte, da Amazonas Filmes, porque ele só ficou seguro com a gente lá. Essa é a verdade. Ele ficou seguro se a gente estivesse acompanhando o trabalho. Desde o texto até alguma presença no estúdio. Inclusive para gravar, nós filmamos os dubladores. Quer dizer, eu não, mas outras pessoas da direção filmaram, foram lá para filmar. Essa parte dos textos, ela ficou a critério de uma equipe de revisão, tá? Não tradução. O texto chegava traduzido em português, já em português para a gente. Essa questão dos textos ficou a cargo de algumas pessoas. Eu, envolvido, convidei diversas pessoas que eu achava de maior conhecimento e de confiança à época, como o Felipe, do fã-clube, Felipe Araújo, o Thomas, na época. Eu convidei outras pessoas para participarem, para ajudar. O próprio Bruno Sampaio foi convidado para ajudar nessas traduções, nessas revisões, desculpa. Então foi todo um trabalho de revisão, não foi um trabalho de tradução. Nessa revisão a gente garantiu todos os bordões maga possíveis de Chaves e Chapolin, que era o que todo mundo conhecia. Então, tudo que a gente vê no DVD que tem um bordão da maga, que foi preservado, isso foi obra do fã-clube. Foi ajuda do fã-clube, né, que garantiu isso. Não que a tradução fosse ruim, tá? A tradução lá da época do Gabi, mas é uma tradução que não conhecia a versão maga. Então você não vai traduzir várias coisas como a gente conhece com a versão maga. A tradução em espanhol, se você pegar um professor de espanhol e pegar o Chaves original, vai ser uma coisa completamente diferente se ele não conhecer a versão maga. Não é porque ele está errado, é porque ele não conhece. Normal. As pessoas que trabalhavam com espanhol fizeram uma versão, só que era totalmente diferente em vários momentos da série. Então a gente garantiu isso, a gente não estava lá à toa, nós fomos chamados para fazer isso. Essas pessoas que eu citei ajudaram a fazer, como o Bruno Sampaio e o Thomas Henrique, que estavam juntos, sempre junto comigo, fazendo essa revisão. E algumas coisas, como você já citou, foram mudadas, e aí sim, essas citações a membros do fã-clube, é uma correção, não é Bacuné, é Bacune, só que acho que acaba sendo falado Bacuné, não sei que dublador falou, acho que foi a Marta. A Marta, mas, eu assim, acho.
Bakuni, Thomas. Foram citações ali no meio, bem isoladas, alguns nomes a pessoas envolvidas no trabalho. Não eram também qualquer pessoa de fora, amigos, eram pessoas envolvidas no trabalho, enfim. Não acho boa a citação, não acho de bom gosto mesmo. E hoje, com certeza, não faria esse tipo de citação. E ainda mais assim, essas tão específicas e coisas muito, muito marcadas, né, de nomes, como Lipe, Thomas e tal. Isso aconteceu em um episódio, 2 no máximo, e outro que tem o Valete Negro, que eu coloquei, tá? Agora, e foi um episódio de Chespirito, né? Foi um episódio de um ou outro ali do Chapolin. Acho que só do Chespirito que teve exatamente isso. Mas, de qualquer forma, Eu algo contei que aqui, desculpa te interromper, eu contei, foram 3, e acho que foram 2 no box 7 e um no último box, o 8. Um no último box, beleza. Então, porque, claro, né, essas coisas acabam chamando a atenção e o pessoal fala, mas as pessoas não consideram, né, acabam deixando de lado ou esquecendo que todos os bordões que estão ali preservados da época da Maga foi obra do fã-clube. E isso não pode deixar de ser dito. Então, se tem ali alguma coisa a se preservar essa dublagem, e eu sei que muita gente adora essa dublagem porque ficou assistindo DVDs, quer dizer, muita gente é um pouco forte, mas assim, é uma galera que conhece os DVDs, porque os DVDs não tiveram o alcance esperado, isso é fato. Eles tiveram um alcance muito menor do que esperado. Mas, mesmo dentro de um universo, a gente está falando de Chaves, público de Chaves, pouco público já é muita gente. Essas pessoas, elas gostam da dublagem, inclusive adoram a voz do Tata Guarnieri. Tem muitos acertos na dublagem dele, eu também acho. E muitas pessoas gostam dessa dublagem. E essas citações são bastante isoladas, são um ou outro episódio. E a grande maioria dos episódios traz o que a gente conhece da Maga, que a gente preservou, que a gente fez na revisão do texto. Então isso é importante falar. Gustavo, eu queria só falar com você também sobre isso do Gabi, 2 pontos de tradução. Um, na verdade, é um comentário, para você também comentar em cima, e outro seria um pedido, digamos assim. O primeiro é que eu tive a chance de entrevistar o Nelson já algumas vezes, e quando eu pergunto para ele algo que ele não gosta na participação dos fãs, ele me citou de exemplo umas 2 vezes a dublagem Gábia, quando pediram para ele falar vermelhinho e polegar. Quero que você comente um pouco disso, sobre essas citações que ele acha erros da Maga que os fãs insistem em manter. E a outra coisa é que os 2 últimos boxes não foram lançados, as dublagens permaneceram inéditas. Salvo engano, também teve a Patrícia dublando uma aluna da escolinha, teve a Sandra dublando uma hóspede no hotel, teve muitas curiosidades desses boxes não lançados. Você, como colaborador, teria o nome de todos os episódios que foram dublados e não foram lançados em DVD para compartilhar com a gente, para a gente ter isso registrado? Então são apenas esses 2 comentários, mas de fato eu acho a tradução do DVD muito boa, apesar dessas citações equivocadas que poderiam ter sido evitadas. Não, eu quero só reforçar aqui, antes de te responder, que eu não acho que assim, essas coisas, essas citações são excelentes, são ótimas. Foram coisas que a gente fez, eu assumo erros ali de tradução, houve erros, mas foram pontuais. Eu estou querendo dizer que a grande maioria do trabalho ali foi para preservar a versão Maga e foi feito isso. A gente entregou isso para o público. Você pode conferir os bordões, pode ter algum engano ou outro, porque, afinal de contas, nem tudo passou por nós. Teve texto que não passou pelo fã-clube. De alguma forma, ele foi direto para o estúdio. Mas o que eu posso te garantir é que a maioria dos bordões ali preservados que são da Maga, da época da Maga, só estão ali por causa da presença do fã-clube. O fã-clube não estava ali à toa para encher o saco, não só para encher o saco dos dubladores, também para isso, né? Acabou enchendo o saco. Mas, pelo menos estava ali para dar uma presença e poder garantir algo do texto. Te respondendo com relação a polegar e vermelhinho. Isso, na dublagem Som de Veracruz, quando a gente teve reunião com o Multishow, foi pedido para a gente seguir ao máximo possível a versão Maga,
nos nomes de personagens, nomes de qualquer personagem, como eles se referem ao personagem, isso teve que ser mantido à risca, e inclusive de acordo com as temporadas em que ocorriam mais. Então a gente sabe, por exemplo, que o nome Francisquinha, ele é citado em 2 ou 3 episódios Maga. E então nós colocamos naquela época de episódios, embora eu sei que tem um que saiu depois, talvez por uma decisão do próprio dublador na hora que falou o nome, que foi o Seidel, mas é uma questão de nome, de nomenclatura que cabe perfeitamente na labial, que a Tirindrina para Francisquinha é até melhor do que Chiquinha. E, afinal de contas, Chiquinha é um diminutivo de Francisca, né? Não tem como fugir muito disso. Mas, de qualquer forma, foram 2 citações, eu acho, que a gente usou para parecer mais possível fiel à Maga, continuidade do trabalho. Polegar e Vermelhinho também, até um episódio tal. Eu nem queria fazer, na verdade. Se eu pudesse escolher desde o início, para mim seria muito mais fácil botar só Chapolin. E não ficar pensando, onde é que eu posso encaixar o Polegar e o Vermelhinho. Eu fiquei pensando nas primeiras 2 temporadas, eu acho, onde é que eu ia poder encaixar isso. E alguns episódios a gente encaixou. Depois a gente parou, depois de certo episódio, que eu não sei dizer agora, a gente parou de citar completamente, ficou só Chapolin. E eu concordo com o Nelson que é melhor você manter um padrão só na dublagem. Só que os episódios da Ação de Veracruz passam misturados com o da Maga. Então você já não vai ter esse padrão, porque o episódio de amanhã vai ser Maga e vai estar como Polegar. E aí o episódio depois de amanhã vai ser Som de Veracruz e vai estar como Chapolin. Não adianta forçar um padrão que não tem. Então a gente tentou ainda colocar alguns, assim como eu fiz com as pastilhas encolhedoras, pílulas de polegarina, pílulas de nanicolina, pastilhas de polegarina, tudo usar o máximo possível, porque no final das contas a Maga ia fazer isso. Então não foi a indicação deles foi: vamos usar os nomes, as expressões que mais aparecem, e se for alguma coisa realmente erro da Maga, porque o nome não é um erro, foi uma decisão, né, de colocar, antes de decidir por Chapolin, o Gastaldi ou algum tradutor entendeu que era melhor colocar Polegar Vermelho. O Chapolin veio depois. Então vai ficar Chapolin mesmo. Isso veio depois. Antes era Polegar Vermelho. Antes era né, Seu Ramon e Francisquinha. Aí depois de tal episódio, nós vamos dublar como Chiquinha. Beleza. Mas isso não é um erro, no sentido, né, da palavra digital, um erro de tradução. Existem erros da Maga aí sim, que eu faço questão de poder corrigir, já que a gente tem a oportunidade de consertar erro de tradução, de piadas que não tenham feito sentido e poder fazer algum sentido, ou pelo menos melhorar um pouco, aí eu faço questão de fazer. Por isso que quando tem episódio Maga e a gente teve que fazer redublagem, eu faço questão de mudar alguns pontos para deixar marcado isso e poder corrigir. E outras piadas que se repetem em episódios, mesmo que sejam inéditos, mas que já tem uma referência na Maga, eu coloquei diferente também. Então tem muita diferença do texto em relação à tradução de piadas. Mas em relação a nomes, a gente teve que seguir ao máximo. Foi uma decisão que veio de cima, né, para a gente seguir. A gente teve que colocar Polegar e Vermelhinho também para poder seguir uma coisa que, afinal de contas, é muito conhecida na Maga. Não foi só em 1, 2 ou 3 episódios que eles falam Vermelhinho e Polegar. A própria Maga fazia isso às vezes. Eu lembro de cabeça agora o Osmiro falando Polegar um bairro muito tranquilo, que é do lote de 90, e vocês colocaram a Francisquinha, se não me engano, foi no As Crianças Faltam à Escola, 73, e na parte 1 da Pichorra, em 76. Essa parte a Maga também fez isso de Polegar no episódio lá do Papagaio, 74. Aham. Essa Florinda parte foi um texto do Seidel, foi uma, digamos, improvisação do Seidel de colocar por achar que coubesse na hora, talvez porque ele batia muito a boca, não sei. Mas não foi uma escolha nossa. Tem alguns momentos do texto que são escolhas do dublador e do diretor na hora. Todo dublador sempre pode sugerir coisas em algum momento do texto que possam melhorar a tradução ou possam encaixar melhor, porque nem sempre o tradutor tem essa visão da interpretação e tal.
e o diretor, na hora, fala, não, pode mudar. Tem várias frases que eu vejo que eu coloquei de uma forma que na hora são feitas de outra. Não muda nada o conteúdo, mas isso em alguns momentos mudou coisas que eu coloquei. Teve um exemplo que é importante falar, que é puxa e repuxa, né? Que é quando o Chapolin fala puxa, depois fala mais alguma coisa, ele fala repuxa. E por algum motivo, ele dublou nossa primeiro e depois repuxa. Alguém chamou atenção para isso. Foi nas 73 ainda, ou 74. No E alguém episódio chamou do atenção. bolo. Episódio do bolo. Então, esse é um exemplo de coisa que não foi erro de tradução. Então, eu preciso sempre colocar, não, esse não foi um erro de tradução. Erro de tradução, por exemplo, pode ter sido, eu tenho quase certeza, vou ter que confirmar, que o nome do professor Baratinha foi uma falha da tradução, né, que era para ser professor inventivo, e por algum motivo houve uma orientação para que os nomes dos episódios semelhantes, todos os personagens, se chamassem da mesma forma. Então, se era na outra versão do episódio semelhante, era Professor Baratinha, aquele personagem, mesmo que fosse feito pelo Cyril, pelo Ramon, teria que ser Professor Baratinha. Só que, nesse caso, como era um ator diferente, eu poderia ter falado com o estúdio que era importante mudar, mas aí eu deixei passar. Entendeu? Talvez eles me atendessem, talvez não. Talvez eles falassem, não, deixa Professor Baratinha mesmo, como já aconteceu em outras coisas. Então não é uma coisa assim, simplesmente colocar o nome que a gente vê na cabeça. Eles compararam tudo. Viram os episódios, esses semelhantes, que eu odeio chamar esses episódios de semelhantes, né? Porque causa muita confusão. Mas eles sabem disso, que as histórias são muito parecidas. E se tem eles têm os créditos lá, que o Antônio mandou, a gente revisou, o Antônio mandou todos os créditos dos personagens. Então eles já viram lá Professor Baratinha e o episódio é semelhante. Eles querem Professor Baratinho. Só que nesse caso, eu poderia ter brigado mais, digamos, para colocar um nome diferente. Como a gente brigou na piada já antecipando, né, algum assunto, a gente brigou para que eles mantivessem a piada do Batman, Lua de Mel com Robin, mas eles tomaram a decisão de mudar. Não foi o Daniel que escolheu. Eles falaram, não, Daniel, você tem que colocar esse texto aqui porque é melhor. No final das contas, eles fizeram lá meia-culpa e falaram que realmente não era para mudar. Eu acho que ainda vão fazer alguma alteração nesse sentido. Era isso que eu ia perguntar. Se a Multishow pretende redublar essa fala. Eu espero que sim. Né? Também espero. Tomara que E outra pergunta. Sobre 77, o Chapolin tinha muito bordão burro. Eu percebi que você tentou mudar um pouco, né? Porque estava ficando saturado mesmo. Ah, sim. Uhum. Aquilo ali foi o seguinte, todo episódio que tem burro, isso se repete muito. Vocês podem pegar os que se repetem várias vezes episódios, várias vezes no episódio. 77. 77. Todos. O tempo todo, né? Burro. Aí teve um ou outro episódio, uns 2 ou 3, que eu vi que eles não falavam tanto torpe no original. Era uma vez ou outra. Então, nessa vez ou outra, são 2 ou 3 citações, ou uma só, eu coloquei diferente. Uma delas que eu botei tonto, porque logo depois ela falava torpe e retorpe. Então eu coloquei tonto e retonto, porque eu acho que soa bem melhor do que burro e reburro. Que eu acho que ficaria ruim. Não ia fazer nem sentido, né? Tanto que você, o episódio aí fez com que falasse anta, né? E a Maga usou essa tradução de anta no episódio da Bola de Cristal, dublado em 90. Sim, tem uma referência a anta, e acho que eu botei uma lá que eu acho que eu fui longe demais e botei jegue, né? Esse jegue. Esse eu achei muito engraçado. Essa ficou bem Mamonas Assassinas, jegue. Mas assim, foi uma diferente para não... eu achei que estava muito saturado, né? Não sei se foi o melhor dos acertos, não estou falando que foi a excelente ideia, mas, enfim, não saturou tanto e teve alguma opção. Claro que teve gente que não curtiu e tal, mas isso é normal. Eu mesmo não curti. Cada um tem a sua própria impressão.
Concordo com o Kleberson, também não gostei dessa alteração, mas eu concordo que foi algo pontual, não foi algo para querer mudar em todos, né? Mas eu, pessoalmente, também não gostei. Foi pontual. Se eles falassem Thorpe no episódio inteiro, eu deixaria, eu ia manter burro mesmo. Mas como foi uma vez ali, no caso do, não sei se foi do Anta ou do Jeg, foi uma vez só ali, aí eu falei, chega, vamos mudar. Então, tem algumas coisas que acabam sendo decisão da tradução, e aí cabe ao público gostar ou não, isso faz parte, natural. Não tem certo ou errado. Essa tradução ficaria mais certa. Não, isso aí depende de muitas questões. Existem alguns deslizes que são pontuais. Eu também não gostei do... Eu queria perguntar para você uma coisinha só sobre os figurantes falando. Vocês indicavam falas para figurantes ou era uma decisão do diretor de dublagem no estúdio escalar aqueles figurantes, escalar vozerio, vozes de dubladores para aqueles figurantes e inventar a fala na hora no estúdio? Olha, toda vez que... Aí depende. Toda vez que existem uns figurantes que compõem a cena, que fazem parte, que na verdade acabam sendo parte do vozerio. Se os figurantes estão falando, mexendo a boca muito perto dos atores, se eles estão mexendo a boca, né, muito perto dos atores, eu faço a indicação de falas. Se eles estão distantes demais, que a gente sabe que no episódio Maga nunca teria nenhum som, porque eles estão lá atrás, ou porque eles só passam, aí eu não coloco referência nenhuma. Mas muita coisa acontece na hora de dublar o vozerio, por exemplo. Na hora de dublar um vozerio, o diretor indica, faz aquele... entram realmente dentro do estúdio dubladores ao mesmo tempo, nesse momento do vozerio. Isso acontece muito, né, de entrar mais de um dublador no estúdio. E aí ele fala assim, faz aquele ali que está lá atrás falando para um dublador. O dublador vai e faz. Então acontece muita coisa que está fora do texto. No texto eu só coloquei mesmo que eram pessoas falando muito próximas dos atores. Na Maga tem alguns momentos que eles deixaram a pessoa, né, a ponta, bater a boca e não sair nenhum som. Na Som de Veracruz eu coloquei em todos que eu vi, para não deixar passar. E se foi uma coisa muito longe ou muita gente em cena, aí o diretor que resolve na hora quem vai falar, quem não vai. Mas se o ator, né, o figurante, está passando na frente da câmera e está mexendo a boca, aí eu coloquei. E dá para ouvir alguma coisa que ele balbucia assim, e você ouve um pouquinho, ou não consegue decifrar o que ele fala, aí eu coloco. Só que tem muito episódio assim, então tem que ver caso a caso, não dá para saber onde foi que eu coloquei, onde foi decisão do vozerio do diretor. O Guilherme Eu quer também falar. queria fazer uma pergunta. Queria fazer duas observações. Primeiro disso, dos vozerios, dos figurantes, eu acho que isso na Maga tem um exemplo lá do episódio da Pichorra, que os figurantes eles falam mais alto do que os atores. Uhum. Isso foi muito comum também na Gota Mágica. Às vezes um figurante falava e era a voz... Geralmente era a voz do Mário Lúcio, se fosse de homem, e da Zodza Pereira, não sei se eu acertei o nome dela, que fazia também. Zódia. Outra observação é sobre as referências, que isso até ficou meio comum em CH, né? Na Maga tinha aquilo lá da Dona Cecília, do episódio do Trocador de Lâmpadas. Na Gota Mágica eu acho que tinha um pouco. Eu lembro, o caso que eu lembro agora, que veio na minha cabeça, de um episódio que tá o Sargento Refúgio e a Maruginha num bar, aí tá uma TV passando futebol, aí o narrador, o locutor que faz é o Mário Lúcio. Aí ele fazendo bem assim, jogador Cassiano faz isso, passa pro César, que não sei o quê. E isso ocorreu também na dublagem dos DVDs do Akiko, num episódio lá do assalto. O Kiko fala bem assim, tchau senhora Seidel, tchau senhora Marinho, Marinha Raquel Marinho, né? Tchau senhora Almeida, que o Almeida era o sobrenome, eu acho, da dubladora da Nena.
E falou também Senhora Santos, que deve ser o sobrenome do Tatu, que fez o Totó. Sim, sei. Isso acontece direto em várias produções, né? São referências assim esporádicas em algum momento que tem um nome lá que é a Senhor Gonzalez, aí botam algum sobrenome. Aí no caso você vai chegar na pergunta do Major Gouveia, né? Vamos deixar essa Não, do foi Major só uma Gouveia? observação, mas se vocês quiserem perguntar sobre o Major, tudo bem. Peraí, gente, deixa eu só dar uma Enquanto isso, organizada aqui. Vamos deixar o Major Gouveia pra um pouquinho mais tarde. O Douglas quer fazer uma pergunta, depois o Guilherme quer fazer, aí depois eu faço e eu tenho uma do Júlio também, que ele teve que sair e deixou as perguntas comigo, porque senão Beleza. a gente fica muito em cima de um assunto e aí não fala todo mundo. Eu queria perguntar sobre as placas. Se foi uma decisão de vocês narrar todas as placas que, tipo, na Maga isso acho que só aconteceu uma vez, quando narrou um cola na parte 3 do Sapateiro. E então queria saber se foi decisão de vocês. Essa é a decisão do estúdio de narração das placas, porque assim, eu não sei se é só do estúdio ou do canal, que já tem uma ordem geral de sempre fazer isso. Eu acho que é porque assim, muita coisa mudou na dublagem, né, dos anos 80, 90 para cá. Então, é muito natural que façam hoje nos estúdios as leituras de placas para você deixar bem claro para quem está em casa, que às vezes não sei, né? Cada caso é um caso, a pessoa não sabe ler ou não tem idade para ler, não sei. E aí você tem a leitura natural das placas. Acho que foi uma decisão do estúdio para que nada passasse batido, né? Sei lá, eu acho que foi legal, assim, um diferencial da Som ler as placas e eu acho que é um diferencial bacana no estúdio. A Disney não faz isso, né? A Disney legenda as placas. Nenhuma produção Disney, incluindo Marvel e Star Wars, narra a placa, né? Ela legenda. Legenda a placa, já é uma produção, né? Mas realmente, os filmes eles legendam a placa. Acho incrível isso, muito legal esse trabalho de legendar a placa. o Carlos Vegas, ele fez tanta narração que quando o Peterson narrou o início do Chifandolfo, colocaram lá, narração Carlos Vegas. Eu pensei, pô, então o Carlos Vegas é um pseudônimo, não sei se eu acertei o nome do Peterson. Eu percebi assim, depois de pesquisar. Enfim, Berriel, vou fazer aqui a pergunta do engenheiro, porque tá com um pouquinho de barulho na casa dele, e depois eu faço a minha e a do Júlio. É o seguinte, Sim. já que falaram de corrigir falas no estúdio, você fez uma fala errada no episódio dos refrescos, onde era ócio e preguiça, e você dublou ódio e preguiça, né? Preguiça e ódio. Isso foi falha na tradução? Você, na hora de traduzir, colocou sem querer ou foi na hora de dublar? Foi na hora de dublar. E eu tenho uma outra dúvida sobre o estúdio. Agora já entra até a minha, junto com a do Guilherme. Em alguns episódios, a gente escuta barulhos de carro, barulhos de avião. Isso é o estúdio que coloca depois, ou o estúdio não tem alguma caixa acústica e acaba saindo barulhos da rua nessas gravações? Certo. Olha, eu nunca ouvi barulho nenhum na Som de Veracruz de carro de avião. É numa rua isolada, é no alto quase lá na usina, uma rua que não tem, assim, nunca ouvi nada. Certamente esse barulho que as pessoas ouvem, às vezes, em algumas cenas, não é de lá. Até porque acho que é um barulho que se repete e aparece em outros episódios. Não é o barulho de lá, do estúdio, certamente. Tem isolamento acústico, um estúdio em ótimas condições mesmo, assim, isolado, numa casa isolada da rua, não tem trânsito perto para ter esse barulho, não faz sentido nenhum e tem isolamento. Então, assim, você pode descartar que é som do estúdio que vazou. Isso é praticamente impossível ter essa possibilidade. Não sei como é que é lá nunca fui lá no outro estúdio, do São Paulo, da Unidub, mas duvido também que seja problema de vazamento deles. Então é uma questão provavelmente Tanto de que o áudio. barulho é bem artificial. Me parece que é algo colocado, inserido na própria
ME da Televisa. Sim. E Talvez, porque eu lembro que tinha também na Rio Sound barulho de carro basicamente igual. Um que toca bastante esse barulho de carro é o Pintores, parte 2 da Rio Sound. Hum. Então, estranho isso, porque se é o mesmo barulho, eu não sei de onde eles tiraram isso, de onde vem. Eu sei que essa parte de ME também, de mixagem, é diferente do que se fazia na Maga. Hoje é feito de uma forma diferente. Então, eu não sei como é que eles chegam nesse resultado. Quanto àquela fala do ódio e ócio, né, que eu dublei, que foi erro de dublagem, passou, né, passou batido. No texto tá normal, ócio e preguiça. Isso eu espero que possa ser alterado também num concerto, que a gente chama de concerto, quando tem um errinho, uma falha de dublagem. Uhum. Sobre isso do áudio, talvez seja o que o Igor falou e o que o Guilherme está falando para mim aqui. Pode ser uma ME da Televisa, porque depois que corrigiram o abafamento, né, parou de vazar as risadas originais da Televisa e também não vazou mais esses barulhos. A minha dúvida, Berriel, é o seguinte: como é traduzir hoje Nação de Vera Cruz? Depois de tudo que passou pelo DVD, vocês estão completando uma obra maga, talvez no maior grupo de mídia do Brasil, que é o Grupo Globo. Como você se sente? A pressão hoje é muito maior do que na época da Amazonas Filmes? Nossa, nem se compara. Na época da Amazonas, eu volto a falar que não era um trabalho de tradução. Por que eu falo isso? Porque assim, eu não estava lá na Amazonas como profissional de tradução. Estava lá ainda como membro do fã-clube, como diretor do fã-clube. Era outra relação, estava entrando ainda no meio de dublagem. Comecei a fazer meu primeiro trabalho de fixo, né, de personagem lá. Hoje é outro, é muito diferente. Passou muito tempo, né? Não sei como é que funciona para cada uma de vocês, mas assim, para mim, da dublagem Amazonas Filmes para cá, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu acho que assim, passou muito tempo. Não sei se 10, 15 anos para vocês é pouco, mas para mim foi muita coisa que mudou. E então é outra relação. Eu comecei a traduzir de fato no desenho animado. Foi ali minha primeira experiência de tradução. Eu fiz outras novelas também tal na Rio Sound mesmo. Mas assim, foi a minha experiência de tradução com Chaves ali no desenho animado. Que eu peguei o texto do zero, o texto vem da Televisa em espanhol, eles têm uma versão do texto em espanhol que é oficial, né? Não é o roteiro do Bolanhos, mas é uma versão que certamente alguém lá faz em cima dos roteiros. E a gente pega esse material, pega o vídeo original. Eu recebia o vídeo original, que na Amazonas eu não recebia nenhum vídeo original, no máximo uma cópia, sei lá, em VHS, não sei como é que era na época. Sei que assim, a gente recebe hoje no original, acessa um link. Então, é o trabalho de tradução que eu faço hoje. Eu não comparo com o trabalho de Amazonas Filmes, porque não é para se comparar. Essa é uma lenda isso, tá? De que a gente traduziu lá. Não é verdade. A gente fez a revisão, uma equipe era preparada para isso e não era remunerada, portanto não era um trabalho. Foi a gente foi convidado. Que fã que não é que é convidado para um estúdio para fazer um trabalho da fã que adora? Que fã vai rejeitar esse convite? A gente foi convidado e, obviamente, a gente aceitou e estava lá, feliz da vida fazendo aquilo. Hoje é totalmente diferente, é um trabalho profissional. Eu faço milhões de outras coisas paralelas, tenho outros trabalhos. Isso não eu não faço só porque eu gosto, eu faço também porque eu gosto, mas eu faço porque é o meu trabalho e é como eu ganho, né, no meu trabalho. Então é muito diferente a relação. Mas eu falei tanto agora que eu perdi a pergunta que você fez. Como que é a pressão hoje em dia? Se é muito maior a diferença entre, por exemplo, o Amazonas, tudo bem, você falou que você não dublou. Que você quer dizer, desculpa, que vocês não eram os tradutores. Mas vamos comparar então com a Rio Sound, então, que aí foi um trabalho direto de vocês. Você sente muita pressão entre fazer, por exemplo, a Rio Sound, a tradução da Rio Sound para hoje do Grupo Globo? Muito maior. Primeiro pela quantidade, né, de episódios que nem se compara com a Rio Sound, foram só 14 inéditos, e mais aqueles redublados, e a da Multishow foi muito maior, a pressão da própria equipe que
que está à frente de Chaves, ficou em cima dos textos, pedindo essa orientação da Maga para a gente colocar, por exemplo, Olegar, para a gente colocar as coisas mais clássicas da Maga possíveis que a gente pudesse encaixar, tendo liberdade também para corrigir o que fosse, o que desse, e perguntavam tudo nos primeiros episódios, tudo que a gente colocava, eles ficavam em cima para perguntar, é assim mesmo? Eles falam isso? Por que eles falam isso? A gente teve que explicar cada detalhe de tradução. Eu e o Eduardo também tá na tradução. Eduardo normalmente pega a primeira parte de tradução e a gente ia fazendo junto, mas o trabalho final, a versão final mesmo do episódio já traduzido é minha. Na Hillsound, houve algum pensamento em citar pessoas do meio ou isso nem foi cogitado? Eu achei desnecessário, porque a Hillsound quase não teve citações, mas como ele mandou perguntar... Não teve nenhuma... Não foi nem cogitado colocar nada, foi uma continuação de tradução, que a gente já fazia desenho animado e a gente foi chamado para fazer esses episódios, e assim, a gente foi o mais fiel possível à versão Maga, eram só episódios de Chaves, nem teria espaço para fazer qualquer tipo de citação, também não faria nenhum tipo de citação de coisas totalmente fora do padrão ali, não tinha nem por que fazer isso. Então foi normal o trabalho de tradução. Esquecendo o seu lado fã, Berriel, se você, como profissional, o que você acha que é o mais correto a se fazer? Como profissional, não como fã. O que o Multishow está fazendo, que é exibe o que se tem com dublagem maga, e misturado com a Som de Veracruz nos inéditos, ou você prefere a forma que o SBT fez em 2014, no lote de 2012, exibido em 2014? Se redubla, por exemplo, as paredes de gesso e os gesseiros, entendeu? Se redubla as paredes de gesso para poder padronizar. Você acha que é importante a padronização ou você acha que é importante manter as duas? Como profissional, não como fã. Sim, tanto quanto fã quanto como profissional, nesse caso, desse produto específico, não tem como você descartar a dublagem maga e colocar tudo e fazer toda uma redublagem do programa. Se você tem a possibilidade de salvar o que foi da maga e só completar, eu acho que foi a melhor decisão. Eu faria exatamente a mesma coisa. Completar o que não tem, pegar tudo da maga possível e completar o que não tem, com o maior número de dubladores possíveis da época da maga, para preservar. Mas fazer tudo de novo, todo o trabalho de novo, aí não sei, eu acho que seria uma decisão muito, talvez um investimento, vamos falar de investimento, né? Talvez seria um investimento muito de risco fazer isso e acabar talvez não tendo uma resposta à altura e perder muita grana, porque realmente se mandasse dublar tudo de novo e fosse um fracasso de audiência, aí ia ser muito dinheiro jogado no lixo, ia ser uma falência. Não tem como. Tem que manter o que era da maga, que é a grande maioria. Quer dizer, a maioria, né, teve muita coisa inédita. Chapolin, então, digamos que assim, no Brasil a gente não conhecia direito a série Chapolin. Falando bem assim, sendo bem realista, o fã brasileiro não conhece tanto a série Chapolin, porque são muitos episódios inéditos. Estou falando só dos anos 70, né? Então as referências que a gente tem do Chapolin são muito limitadas. Tem muito episódio que a gente não teve, não cresceu assistindo na versão maga, porque a gente não teve essa oportunidade. Então tem muito episódio do Chapolin que a gente não tem a referência para fazer as brincadeiras, para usar nos eventos, enfim, como referência entre os fãs, né? A gente ficou só com aquele grupo de episódios, né, que não são poucos, mas poderiam ser muito mais.